Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Vou tentar colocar aqui a tela cheia para mim aqui para eu me localizar melhor. Agora tá legal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Bom que essa aula agora vai ficar gravada corretamente. Vamos lá. Falando da nossa matéria pastoral urbana, gente, essa matéria ela é bem legal. Ela traz muita informação legal, muita informação bem prática para a gente aplicar nas nossas igrejas, para a gente poder entender melhor, se for o caso, somente do entendimento do que a gente está fazendo como igreja, né? Isso é bem legal. E também a prática também, né? Porque, vamos ser bem sinceros, nem todo mundo está fazendo um seminário ou está estudando para executar tudo que está sendo aprendido, mas às vezes para conhecimento, para enriquecer o seu ministério e aquilo que faz. E obviamente, essas matérias que a gente está tendo aqui, né, juntos, evangelismo e a pastoral urbana, elas são ferramentas essenciais para auxiliar o teu ministério. Por mais que você não atue, mas você vai ter um entendimento do porquê, do como, o para quê, né, e o onde atuar dentro da área que Deus tem proposto no seu coração. Tenho certeza que vai ser de grande serventia. Uma coisa que eu proponho é que, além das atividades, você sempre dê uma lida. Sempre dê uma lida. Por exemplo, hoje temos uma aula, a gente vai estudar um trecho da apostila, mas sempre leia, sempre leia. Acabou a aula, antes da prova, dá aquela olhada de novo, dá aquela lida, porque tem muitas informações legais. Como a gente sabe, a prova ela vem de fora, pronta já, né? É uma prova comum, é, aplicada em todos os polos, né? Que a gente tem no nosso seminário. E, e o interessante é que você lendo, você vai lembrar bastante coisa, né? Isso vai ficar gravado também, vai te ajudar bastante. Pois bem, a gente parou ali na página 18, onde começou a falar sobre a transição do Brasil rural para o Brasil urbano. E ele começa a falar do fator favela, né? Porque dentro do fenômeno urbano, do crescimento e desenvolvimento das cidades, a gente começa a ver que as grandes cidades, elas começam a crescer de uma forma um pouco desorganizada, né? E isso gera um monte de fatores e problemas urbanos. Um minutinho. Obrigado, obrigado, obrigado. Vamos lá. Então a gente começa a perceber, com o desenvolvimento das cidades, o crescimento desorganizado das cidades. Isso gera muito problema, né? Com essa transição de um Brasil rural para um Brasil urbano, a gente viu que começou a ter muitos problemas, diversos problemas. E, e esses problemas causados pelo fenômeno urbano, ele atinge diretamente a sociedade. Essa introdução aqui da página 18 desse tópico está bem interessante. Ouve só. O Brasil inicia seu processo de urbanização por volta do século XIX. As cidades brasileiras, especialmente as que possuem grandes concentrações demográficas, muita gente, né, guardam um desenho comum: grandes prédios, mansões, e saindo para os contornos da cidade encontram-se as favelas. Ou seja, cria-se um desenho das grandes cidades. E quando você começa a ver as grandes cidades, você vê que os centros, eles são onde está concentrado ali o dinheiro daquela cidade, né? O dinheiro, as melhores construções, as melhores moradias, os melhores acessos, as empresas, quando não os escritórios, estão concentrados ali, né?
aonde rola ali literalmente o dinheiro da cidade e tudo mais que vai se proporcionando, né. Ou seja, concentra-se o maior número de dinheiro e a riqueza, e ao derredor, em volta ali, cria-se os assentamentos, as favelas, as pessoas com menos situação, ou menos situação favorável, com uma situação favorável inferior, para estar inserida também como moradia nos grandes centros. Essas pessoas elas circulam ali, né, circundam os grandes centros por causa do trabalho e as oportunidades que os centros eles geram. Isso cria-se o fator favela. Vamos ler um pouco aqui a apostila que ela explica melhor e deixa bem claro, né, em poucas palavras. O processo de urbanização é um fenômeno mundial, não é brasileiro, não é um problema nosso. Você vê, né, essa questão desse fenômeno, porque o fenômeno não é só o fato de juntar pessoas nos grandes centros urbanos, também é o que isso gera um monte de desequilíbrio, enquanto a grande parte do dinheiro e do poder das cidades estão concentradas numa minoria, a maioria que vai, eles não têm o mesmo poder aquisitivo. Isso faz parte desse fenômeno, mas eles também precisam do seu sustento e sobreviver. Então, as oportunidades se concentram na mão daquele que possui o dinheiro e todo esse e toda essa possibilidade de gerar o mecanismo urbano, né, fazer girar. Eu contrato, eu trago você, não, a tua mão de obra está cara, eu vou contratar quem, porque sempre, infelizmente, né, enquanto houver necessidade, vai sempre haver mão de obra barata. Ou seja, eh, a gente vê que na China tem muitas empresas, grandes empresas estão contratando a China hoje ou utilizando a mão de obra chinesa. A China é um lugar muito populoso. Recentemente era o país mais populoso do mundo e não é mais. Não sei se vocês acompanham. A Índia passou a China. A Índia hoje é o país mais populoso do mundo. A Índia tomou o ranking ali e ficou. Isso quer dizer que nesses países, assim como eles cresceram tanto, também cresce o número de pessoas necessitadas que precisam trabalhar e não têm acesso ao recurso. Com isso, as empresas aproveitam o grande número de pessoas que muito precisam para baixar a mão de obra e ter menos gasto e vender mais. Então é isso que acontece na China. Os produtos manufaturados, a gente fica feliz em comprar nessas lojas chinesas na internet. A gente, de certa forma, a gente está economizando na nossa moeda, na nossa cultura, e de certa forma a gente, eu não vou chamar de exploração, porque isso gera tanta polêmica, mas existe sim o trabalho forçado, aquele que explora o funcionário lá na China. Aqui também tem, mas falando desse contexto, a gente compra aqui feliz da vida. Poxa, paguei barato nisso aqui, que legal. Tem a questão de câmbio, moeda, desvalorização, entre produtos, porque a China consegue mais barato e tal. Porém, isso gera tanta polêmica, isso pode gerar tantos problemas. Vou dar um exemplo muito simples para vocês. Grandes empresas da nossa cidade, elas foram à falência por causa da China. Por exemplo, a gente tinha fábricas aqui de grandes empresas a nível nacional e internacional que fabricavam tecido para roupa, né. E essas fábricas não existem mais, porque eles tinham preço, tinham qualidade, tinha tudo. Então todo mundo comprava deles. Porém, quando surge aí a possibilidade de trazer o mesmo produto ou bem semelhante, ou até melhor, por um preço menor, isso o atrai o comércio, atrai o mercado. E quem é que começou a trazer tudo isso mais barato? A China. Então, as grandes indústrias brasileiras que compravam com as indústrias aqui de Petrópolis e nossa região, porque não é só Petrópolis, Teresópolis e Friburgo também entram nessa contabilidade,
Eles começaram a comprar da China, porque o mesmo pano que fabricava aqui, o mesmo tecido, eles conseguiam muito mais barato lá de fora. O que que aconteceu? Pararam de comprar aqui e começaram a trazer de fora. E outra, eles não precisavam fazer muita coisa, às vezes já vinha cortado, já vinha na medida certa para os equipamentos, não precisava ter um segundo trabalho dentro da indústria para preparar equipamento, então já vinha mastigado, tudo muito pronto e a um preço muito atrativo. Isso começou a crescer, a fazer com que o mercado chinês crescesse e o nosso diminuísse. Pareceu vantagem para quem comprava, mas de certa forma estava aumentando o desemprego por aqui e fazendo com que pessoas que investiram a vida em negócios falissem os seus negócios. Ah, o mercado funciona assim, é um assunto bem extenso, tem gente que defende, tem gente que é contra. É legal quando a gente compra de fora, porém a gente deixa de produzir aqui, né? Enfim, isso gera muita polêmica. A questão não são as polêmicas, mas o efeito que isso gera. E isso é urbanização. Pode não, pode parecer que a gente não está falando da pastoral urbana, mas está. Porque quando a gente começa a pensar assim, a gente acaba não vendo as necessidades, os problemas que a gente tem como cidade. E nós temos muitos. E isso é um problema. Tem uma frase interessante que rola no mercado formal e informal, passa em qualquer lugar, que você já viu, é assim, valorize o comércio local. Aí você pensa, poxa, mas o comércio local, ele cobra caro. Às vezes você compra, vamos dizer, um pãozinho, um pão francês aqui no seu bairro, a 70 centavos. É caro? Concordo. Ah, no centro ele custa 50 centavos, 20 centavos. Às vezes a gente prefere comprar no centro para chegar em casa e comer aquele pão. Mas se você pensar assim, se eu estou em casa, eu tenho que ir pegar o dinheiro do ônibus para ir lá comprar, eu vou gastar com passagem para ir e de volta. Então não vale a pena. Às vezes vale a pena pagar uns 20 centavos a mais aqui e comprar aqui. O que que isso está gerando? Isso está gerando problema, talvez, para o comércio local, né? A gente está gerando um certo problema. Poxa, mas é caro, tem que valorizar o meu dinheiro. Isso é tudo fruto da urbanização, é tudo fruto. A urbanização fez com que o capitalismo aumentasse, a gente gasta mais, e não é só gastar mais também, isso tudo também gera necessidade que não é verdade. Eles criam novas necessidades para a gente e faz a gente pensar a partir do dinheiro, do meu dinheiro. E quando a gente começa a pensar assim, a gente está só fazendo a roda do capitalismo que, né? O capitalismo, o socialismo, todas esses pensamentos governamentais e tal, e esquerda e direita, tudo que você conseguir pensar é fruto do urbanismo, é um fenômeno gerado pela urbanização das cidades. Se as pessoas não tivessem se juntando em lugares específicos, onde o dinheiro está concentrado, e não concentrasse todo o dinheiro em alguns lugares, as pessoas não sairiam dos seus lugares, das suas terras, dos seus estados, cidades e países, para ir para um lugar que se paga melhor. O que que isso está Por que isso está acontecendo? Porque aconteceu. Assim, eu sei que essa não é a desculpa correta ou a resposta exata, mas por causa dessa necessidade, a gente vive o que vive. A gente vive o que vive. Então, dentro desse texto aqui, a gente começa a entender por que isso tudo está acontecendo. E o que que me ajuda isso como igreja? Ajuda a entender a tua igreja. Tem muita gente lá nas nossas igrejas querendo abrir um comércio, mas a pessoa pensa em um monte de custo. Ela quer prosperar também, porque ela não é só crente, ela também é membro de uma sociedade às vezes injusta, de uma sociedade que não valoriza o comércio local, ou de uma sociedade que quer que as coisas melhorem, mas ela não está disposta a pagar por aquilo. E isso influencia tudo na igreja. As pessoas também querem a bênção de Deus e não querem pagar. Poxa, mas eu pago pela bênção de Deus? Não, a gente não paga. Mas ela, às vezes, não quer pagar o preço da oração.
Às vezes ela acha que se ela orou, ela está pagando por aquilo. Entende como isso vai afetando a nossa vida com Deus? Então, a gente pega o espelho do que a gente vive e leva para o nosso mundo espiritual. Sabe, a gente procura as igrejas grandes, ou as igrejas com mais movimento, ou a igreja que tem mais oração, assim como a gente procura as empresas que melhor pagam, porque a gente acha que vai ter um resultado melhor. A gente procura, às vezes, emprego em empresas ou lugares que te dão um benefício melhor. Se você está numa empresa trabalhando há alguns anos e surge uma vaga para pagar R$ 500 a mais ou R$ 1.000 a mais, faz toda a diferença em alguns casos. E tem um benefício ou dois benefícios a mais e melhores, cara, dá uma vontade de sair dali e ir para o outro lugar, porque eu recebo mais, eu tenho mais benefícios ali. E isso quebra, às vezes, a fidelidade que você tinha àquele que te contratou quando você estava mais precisando. E ele passa a confiar em você e passa a contar contigo ali dentro. Então, quando você sai e vai para um outro emprego e fazer a mesma coisa ou coisa bem semelhante, isso gera para ele um outro problema. Ele tem que preparar alguém, tem que contratar outra pessoa, e aí você chega lá e na maioria das vezes você vê, poxa vida, era melhor ter ficado na outra. Era melhor eu ter paz e um pouco menos de benefício do que ter um dinheiro e, sabe? Isso não lembra também a troca de igreja? Por que que as pessoas trocam de igreja se o Deus é o mesmo? Elas não querem, às vezes, Deus, porque elas não querem, na verdade, um trabalho quando fala de sociedade. Elas esperam benefício. Hoje as pessoas elas procuram indústrias ou trocam de emprego, não, não, mas é pelo ambiente de trabalho. Irmãos, ambiente de trabalho a gente faz em qualquer lugar. O ambiente de trabalho é você, é o teu relacionamento com as pessoas. O lugar que você se sente bem, às vezes, é o pior lugar. É que você olha diferente para aquele lugar. Então, que tal não olhar diferente no lugar que você está que tem problema? Então, isso tudo afeta a nossa vida. As pessoas hoje trocam de casamento por causa de benefícios. Não, mas não é benefício. É benefício, sim. É um benefício não recebido aqui que você espera num próximo casamento. É um benefício que você deixou de fazer aqui, mas quer melhorar no próximo. Então, tudo isso é influência da urbanização que afeta a forma como a gente pensa e como a gente age. E a gente transfere isso para a igreja. Eu vou para uma igreja que tem uma oração melhor porque aqui ninguém ora. Aí você vai para lá, mas aí chega lá, não tem um louvor que te agrada. Não, mas as músicas da outra. E tem gente que troca de igreja como a gente troca de roupa, como troca de seriado. Começa um sem terminar e você passa para o outro porque enjoou. E Deus não é assim. Mas porque aí, entendendo essa visão pastoral urbana, a gente começa a entender o comportamento das pessoas. Sem ser um psicólogo, você consegue analisar e entender o porquê as pessoas saem da sua igreja e por motivos fúteis. Poxa, mas ela estava tão bem aqui, por que que ela saiu? Porque ela viu um benefício a mais lá. Às vezes ela tem uma necessidade hoje e ela troca de igreja por causa de uma necessidade de hoje. Às vezes a gente troca de emprego só porque alguém me chateou, ou só porque o meu salário veio faltando, ou só porque erraram comigo. Então a gente não dá uma chance para as coisas acontecerem. Mas isso é tudo fruto de algo que já vem acontecendo. O efeito desse fenômeno da urbanização afeta tanto a sociedade que afeta as pessoas dentro de suas casas e a partir de suas escolhas. Quando você vê aqui sobre as favelas, você começa a ver que as pessoas começaram a se amontoar ao redor, aonde elas podiam, para não ter que percorrer um longo percurso para chegar no seu trabalho, ou para ter oportunidade de comer, ou para ter mais oportunidades. Então, isso mostra que as pessoas elas vão se aproximando daquilo que elas mais precisam. Elas vão se aproximando, ela quer ter proximidade daquilo que supre as suas necessidades. Às vezes, o pecado também, eu sei que não tem nada a ver com a nossa aula, mas o pecado, às vezes, é a mesma coisa. O pecado, às vezes, é uma necessidade humana da nossa natureza que a gente quer suprir. Então, a gente começa a paquerar com coisas, com situações,
e cheiram aquela resposta. E aquilo é pecado, por isso que muita gente, às vezes, beira uma trilha perigosa, a gente não entende, poxa, eu escorreguei, tá, eu caí. O pecado vai ser sempre creditado para a pessoa que comete, porque ninguém peca porque escorregou em cima do pecado. Todo mundo é premeditado, você sabe o que está fazendo. Mas é como a ânsia de beber uma água. Às vezes você pisa em coisas que não deveria, só para chegar na pia ou no filtro e pegar o copo e beber aquela água. Aí depois que você saciou a sede, você vê as coisas que você derrubou no meio do caminho para chegar até ali. Então, é uma viagem, né? É um assunto meio louco, né? Mas se a gente for analisar a fundo, é dessa forma que acontece. E tem motivos, tem porquê. Por isso, é interessante, né? A gente começa a ver como Deus pensa. Deus entende essas coisas. Deus sabe. Isso não é um impulso seu, isso é um impulso da humanidade. A urbanização começou lá atrás e o comportamento da sociedade vem sendo influenciado através disso tudo. Nós somos uma geração imediatista e a geração que está vindo depois da gente é muito mais. Porque a urbanização, o crescimento, já não é mais só urbanização, existem outros fenômenos que foram gerados depois que também ditam tudo isso. A urbanização, o crescimento das cidades gera progresso, o progresso gera velocidade, a velocidade gera informação, e a informação tem que ser compartilhada e chegar até você. Aí a gente vê, hoje de manhã, infelizmente, tombou um caminhão na Serra de Petrópolis, subindo num ponto que todo mundo sabe que acontece vários acidentes. O caminhão pegou fogo, era um caminhão de combustível, o motorista faleceu no local e pegou fogo em mais 4 carros de passeio, gerou um trânsito gigantesco para quem queria subir a serra. Aí as pessoas estavam procurando uma rota alternativa, iam pela Serra Velha, que gerou outro congestionamento gigante e essa informação, isso aconteceu por volta das 8 da manhã, e quando foi mais ou menos 8h10, 8h15, eu já estava vendo no meu celular. Isso não tinha nem chegado a informação correta ainda para os grandes noticiários, e a gente já tinha na palma da mão. Então, isso é urbanização, isso é o progresso, o nosso comportamento foi afetado. Se tem uma reunião hoje à noite e ninguém te avisou, você tem, a gente tem o direito de reclamar. Porque a informação tem que correr junto com as decisões. Eu tomei a decisão, então todo mundo tem que saber. Se eu mandei a mensagem e você não viu, a culpa é sua, porque eu enviei. Então, sabe como as coisas vão sendo moldadas? Há poucos anos atrás não era assim. Tinha que telefonar, tinha que avisar, tinha que ter várias reuniões ontem para alinhar tudo. Enfim, a gente vai avançando até Jesus voltar. Enfim, falei pra caramba, né, gente? Eu dei um gás aqui, uns 20, 22, 25 minutos aqui de gás aqui. Boa noite para todos, caso alguém tenha entrado. Estão rindo, né? Se isso fosse presencial, a gente já estava debatendo, né? Já estava debatendo. Aí eu estava falando com umas duas pessoas, gente, vamos prestar atenção aqui na aula. Ia ser legal, ia ser bacana isso aí, né? Presencial, isso ia ser bacana. Vamos lá, página 19 aqui, ó. Falta de compreensão da transição rural para o urbano. A migração do mundo rural para o mundo urbano no Brasil significou uma mudança radical no modo de vida de um imenso contingente de brasileiros. No que consiste essa caracterização da mudança radical? Em que consiste essa caracterização? Através dos quadros que se seguem, vamos explorar uma caracterização dessas diferenças. O desenvolvimento de atividades, olha só. Vamos avançar na conceituação, sem a qual pouco se pode progredir em direção a uma compensação mais justa de um fenômeno social como esse. Aí vem uns quadros aqui que eu sugiro que vocês leiam. Eu estava lendo, esses quadros são bem interessantes, aqui na página 20 e 21. Bom, primeiro eu li todos eles. Aí depois eu pensei assim, o interessante é você ler, por exemplo, pegar o primeiro quadro, vai estar lá assim, mundo rural tradicional, o segundo é o mundo urbano e o terceiro é campo moderno ou urbanizado.
Aí você vai no primeiro tópico lá, ó, atividades econômicas. Você lê de um, depois lê atividades econômicas dos outros dois, para comparar, para você começar a entender como que as coisas funcionam. E aqui realmente está dizendo como eles se comportam diante dessas dimensões aqui, né? As atividades econômicas. Qual é a atividade econômica do mundo rural? Está aqui, ó. Diretamente está ligado, são ligadas à agricultura e à agropecuária. Praticamente a totalidade dos habitantes se dedica a isso. E no mundo urbano? Podem ser múltiplas as atividades econômicas, são muitas. Indústria e serviços diversos, e serviços diversos se desenvolvem e são criados quase infinitamente. São muitas atividades econômicas. Enquanto no mundo rural é mais a agropecuária e agricultura, não quer dizer que é só isso, mas é o carro-chefe. Nos centros urbanos são muitas. Você pode trabalhar em indústria, no comércio, na área de saúde, serviços informais, serviços diversos. O que são serviços? Você pode trabalhar com escritório de contabilidade, pode trabalhar em um escritório, em um local onde presta serviço de reparos elétricos para lojas, você pode trabalhar com serviços de entrega de alimento, de corte de... São inúmeros, a gente pode listar todas as profissões aqui, quase que existem no mundo, a maioria você encontra nos grandes centros urbanos. Então é uma diferença brutal, né? E no campo modernizado? Ah, o campo modernizado ali, né, seria a parte as áreas rurais, porém modernizadas. Olha as atividades econômicas. Ainda predominante a agropecuária, porém, para além da produção e da criação, avançou-se para o processo industrial dos bens agrícolas, como exemplo da produção de álcool. Então, existe a zona rural ainda, normal, a roça, que você vai, sua plantação e aquela coisa toda. Os centros urbanos, que a gente conhece, e o campo modernizado. Engraçado que o campo modernizado está em alta hoje, está em super alta. Vou te contar um caso. Recentemente, eu recebi uma proposta de emprego, há mais ou menos 3 meses atrás. Aí, a proposta de emprego era para ir para o interior do Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, lá no Mato Grosso, né? E o Mato Grosso do Norte, mas é só Mato Grosso. Lá no Mato Grosso tem uma cidade lá, se eu não me engano, se chama Lucas do Rio Verde, ou São Lucas do Rio Verde. Eu nunca havia havido falar antes desse fato. Porém, é uma cidade bem de interiorzão, distante de muita coisa que a gente gostaria de viver perto. Aí, e a proposta de emprego era com um salário muito bom. Muito, 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 muito bom. A proposta era muito boa. E faz a gente balançar. E era para trabalhar numa grande indústria brasileira, grande indústria exportadora de produtos. E essa empresa faz muitos produtos da Perdigão, da Sadia, como linguiças, essas coisas, sabe? Salame, embutidos, né? E outros produtos dessas marcas. E por que que apareceu esse emprego lá? Por que essas indústrias estão nesses lugares? A- As indústrias estão indo para esses lugares porque às vezes os impostos são menores, as pequenas cidades, às vezes, elas querem atrair recurso financeiro, então nada melhor do que abaixar o imposto e fazer o dinheiro rodar, né? Petrópolis podia pensar assim, mas Petrópolis pensa ao contrário, aumenta o imposto e não tem empresa grande nem dinheiro, e nada acontece. Então, as cidades pequenas estão pensando assim, então as grandes indústrias estão indo para lá, pagam pouco imposto e gera muito emprego. Porém, com o primeiro fenômeno, muitas pessoas do interior começaram a sair de lá para ir para os grandes centros urbanos. O que que aconteceu? As cidades, os governos pararam de investir lá nas pequenas cidades. Eles investem o mínimo, o necessário, e começaram a investir o dinheiro nos grandes centros, porque estava todo mundo indo para lá. Então, lá precisa de uma infraestrutura melhor, lá precisa de uma pavimentação, uma melhora na saúde e na educação. Por outro lado, hoje,
essas indústrias estão voltando para o interior, por causa de localização, qualidade de vida, qualidade da água, imposto, tudo isso. Agora, como não teve uma infraestrutura investida nessas cidades, não tem muita mão de obra, porque não tem muitos lugares para formar profissionais da indústria. Desculpa barulho. Não tem muitos profissionais lá para as áreas industriais, porque não tem formação. Aí as grandes indústrias chegam nesses lugares e começam a contratar gente das cidades grandes. Aí os funcionários, os trabalhadores das grandes cidades, que às vezes demitido ou briga por bons salários, se sentem atraídos para ir lá para o interiorzão do planeta, só que ele não quer ir para não deixar ali, porque nas grandes cidades tem um shopping, às vezes tem recurso, tem hospitais, tem um comércio, tem um lazer bacana. Aí eu não vou para lá não, sair daqui perto da minha cidade, de tudo que eu tenho, para ir para o interior, tal, longe. Então, os salários são o maior atrativo. Lembra que eu falei que a gente está em busca de benefícios? Não de trabalho. A gente quer benefício. Você quer trabalhar, você quer ter um dinheiro, mas quer ter uma cesta. É justo, super justo. Mas assim, é o que a gente quer. E quanto melhor o salário, mais atrativo. Então, as empresas estão fazendo isso hoje. E, então, por isso que as áreas rurais, alguns lugares de campo, estão crescendo. E eu fui pesquisar sobre essa cidade, é uma das melhores cidades do Brasil para morar. Porque as indústrias estão indo para lá, pagando bem os funcionários, então todo mundo que vai quer morar bem. Pô, eu estou recebendo um salário bem melhor do que eu ganhava, então eu quero morar bem. Então as pessoas investem em boas moradias para essa galera alugar. Vem alguém de fora, vai querer morar aqui, porque eu fiz um negócio bonitinho. Então as cidades crescem bonitinhas também, organizadinhas. Mas vai chegar uma hora que vai virar um centro urbano grande e vai chegar todo mundo de vários outros lugares, com outra cultura, outro pensamento, e vai levar os problemas urbanos para lá. Vai virar uma cidade perigosa, com assalto, com isso e com aquilo, com grandes filas, e até virar isso tudo, muita gente já ganhou dinheiro e já fez a sua vida. É um fenômeno também dessa urbanização ah, desordenada, né? Então, se eu aconselho depois vocês dar uma olhada legal nessa tabela da página 20 e 21. Atente-se para isso, para você poder entender o crescimento das cidades. E o curioso é que com esses fenômenos urbanos, as igrejas crescem. Cara, se eu sou quadrangular, e eu sou, eu vou para uma cidade dessa, eu vou querer o quê? Poxa, será que tem quadrangular lá? Eu vou para uma igreja quadrangular. E lá tem. E eu ia chegar lá, quem eu ia encontrar nessa igreja? Pessoas locais e pessoas de outros lugares, assim como eu. Então, é uma igreja formada de gente de vários lugares que foram para lá com um interesse em comum. Já pensou? Assim, aí você começa a imaginar como se formam as igrejas dos grandes centros urbanos. Todo mundo tem uma história, todo mundo tem um porquê de estar ali, né? Na nossa cidade, a maioria das pessoas estão ali porque elas são dali. Mas aí você começa a entender por que que uma pessoa mora no bairro e congrega lá do outro lado do bairro, tem uma igreja perto dela. Cada um tem seus motivos, sabe? Então a gente começa a compreender as igrejas, a gente começa a compreender o comportamento dos membros das igrejas, entendendo de onde ele vem, entendendo a história dele, entendendo a história da cidade, entendendo o porquê ele se deslocou de um lugar para outro. É por causa do trabalho. Se ele tem coragem de trocar de cidade por causa de trabalho, ele não vai trocar de igreja? Óbvio que vai. É óbvio que vai. Então a gente não pode esperar é, as pessoas baseado na emoção delas. Não tô, não tô aqui colocando uma barreira, mas a gente não pode crer em todas as coisas. A gente, em relação ao ser humano, a gente tem que entender as pessoas. Por isso que pessoas, às vezes, cometem coisas que lá na frente a gente pensa, poxa, mas eu nunca esperava que isso acontecesse com essa pessoa. Ou eu nunca esperaria um comportamento desse da pessoa Y ou da pessoa X. Mas quando aí você passa a entender que se precisa
entender a história da pessoa, entender os porquês daquela pessoa. E eu não estou falando só de problemas, eu estou falando, às vezes, até na hora de você aconselhar, até na hora de aconselhar. Então você começa a ver que você para você trazer uma solução, para você poder trazer uma diretriz, uma frente de trabalho sério na tua igreja, baseado somente naquilo que você acha legal, não funciona. Você tem que conhecer o lugar onde você está chegando. Você tem que conhecer o porquê daqueles moradores daquele bairro. Você tem que conhecer o motivo daquelas pessoas. Aí você vai poder aconselhar melhor, você vai poder ouvir e entender que elas podem cometer erros e vão. Então você não vai se assustar com certas coisas. Então a gente começa a ver que esses fenômenos das grandes cidades atingem totalmente a gente. Tem muitas pessoas saindo do Brasil hoje e indo para fora do Brasil, por diversos motivos, mas o maior deles são os benefícios que morar fora ou em certos países pode trazer. Conforto, dinheiro, estabilidade, saúde, ou então estar fugindo de alguma coisa. São diversos motivos, diversos, diversos. Talvez você não seja pastor, mas talvez acompanhe isso que eu vou dizer agora. Aí, às vezes, você vê uma família inteira chegando nova na igreja. A gente, poxa, que legal, tá chegando uma família abençoada e pessoas legais. Gente, não estou dizendo para ninguém desconfiar de ninguém, mas a gente precisa saber a história das pessoas, precisa. Até para a gente poder ajudar, se for o caso, né? Às vezes as pessoas estão vindo de uma outra igreja, de uma outra cidade, de um outro estado, estão indo a trabalho, estão indo por causa de saúde, para ter acesso à saúde, sabe? Então são vários motivos, vários, diversos. Então são coisas que a gente tem que é uma visão macro das coisas para poder cuidar do micro, né? Que é as nossas células, as nossas igrejas. A nossa igreja é apenas uma célula da nossa sociedade, né? Diante de tanta coisa e dessa imensidão de tudo. Aí a gente começa a falar sobre a igreja e a urbanização. Para entender a urbanização e a presença de cada cidade nela, na urbanização, é indispensável. Vamos lá, aí começa a pontuar algumas coisas que a gente está falando. Uma contextualização que apresente os aspectos comuns, ou seja, os aspectos derivados da história da nação, do tipo de desenvolvimento executado. É mais ou menos o que a gente está falando. Quando você começa a fazer uma contextualização, é, é, é você pegar toda a história e comparar com hoje e visualizar e comparar com o certo, com os nossos padrões, para a gente começar a identificar e entender a coisa. Não tem como você entender uma situação sem ter um padrão das coisas. E o padrão nosso tem que ser o padrão bíblico. Mas você vai julgar dentro dos padrões o que é certo e o que é errado. Se você tem uma mente que entende a palavra e vai estudar a história do Brasil, você vai ver que tem muitos erros na história do Brasil, tem muitas coisas que aconteceram que repercutem até hoje na nossa nação. Até hoje, a questão do jeitinho brasileiro, a questão da gente ter lideranças corruptas e da corrupção ser tão forte, aqui está tudo ligado à fundação do nosso país. Tudo ligado. Eu sei que você sabe. Poxa, mas você sabe por que que Dom Pedro veio para cá, né? Vocês sabem, né? Não estou falando Pedro Álvares Cabral, estou falando Dom Pedro. Por que que ele saiu lá de Portugal e veio, né? Então, e ele trouxe um monte de gente com ele, um monte de condenado com ele, um monte de gente que fugido, um monte de gente ilegal com ele, um monte de gente que não deveria vir, veio. Vamos prender o fulano. Não, não, manda lá para Dom Pedro, lá, manda lá para o Brasil, lá para aquela terra lá, deixa eles viver tudo lá. Meu Deus, sabe? A gente começa a ver toda uma história torta e, cara, assim, é uma história que tem um desenrolar meio torto, mas é a nossa história. E
dentro disso tudo, a gente vê assim como Deus quer curar a, no, a nossa nação. Encontrando o problema, a gente vê também a solução. Por isso que os médicos, né, quando eles estão fazendo, quando você vai ao médico e ele pergunta o que tá acontecendo, você diz os sintomas. Aí ele vai fazer uma série de exames. O que que os exames são? É uma pesquisa para saber o porquê você está assim. É para descobrir a raiz do problema. É a mesma coisa que a gente tem que fazer relacionado às nossas igrejas, cidades, estados, países, ruas, pessoas, famílias. Um exame, uma verificação de quem eles são, do que está acontecendo. Depois que o médico diagnostica, né? Consegue identificar, ele vai achar o problema e vai dar o remédio. É assim que a gente tem que agir. Uma contextualização que apresente aspectos particulares, ou seja, os aspectos que indicam diversidades e singularidades. Nesse sentido, precisamos identificar os componentes estruturais e conjunturais, só termo difícil, né? E vão desde a características físico-espaciais, a origem, até elementos econômicos, políticos, sociais, culturais, forças sociais, e assim por diante. Isso significa que a gente tem que fazer tudo isso que a gente está falando. E entender os detalhes, porque tem muita coisa que acontece como um padrão, se repete ao longo do tempo, ou então algumas características que sabe, que chamam mais atenção que a outra e são peculiares, que só acontece ali. Tudo isso tem um porquê. Tudo isso tem um porquê. Olha que interessante essa frase. O homem forma seu eu interior a partir de um processo de socialização. É tudo isso que eu falei. Vou terminar de ler a frase. Isto é, recebendo ou constituindo o universo objetivo e moral de significação. A gente recebe total influência no nosso comportamento e nas nossas escolhas baseado no nosso processo de socialização. Processo de socialização nada mais é do que você se inserir na sociedade durante a sua vida. Como você entrou na sociedade? Você entra na sociedade a partir de uma família. Você nasce numa família. Ah, mas eu não tive família. Você vai ter. Pode não ser seus pais biológicos, mas vai ter uma família. Ah, mas foi sua avó é a família. Família, com quem você convive, né? É quem criou, é quem estava ali perto, te corrigindo. É o primeiro processo de socialização do ser humano, é a família. Ele nasce numa família. E a família te manda para uma outra família, logo em seguida, que é a escola. Então, todo esse processo de estudo, porque a gente criou, você nasce, você está numa família e você vai aprendendo. Quando chega uma época da vida, você vai para uma escola, você vai aprender outras coisas e acrescentar. A escola te leva para o seio da sua parentela, você vai socializar com os outros parentes e depois com amigos, com vizinhos, você vai para o mercado de trabalho e tudo isso dita os teus valores. Tudo isso vai ditar, vai dizer quais são os seus valores. Então, o homem forma o seu eu interior a partir de um processo de socialização. Quem é você? Como você age diante de uma tragédia? Como você age diante de um momento de desespero? Como você age no momento festivo? Tudo isso que você responde para essas perguntas sociais, assim, de atitudes ou emoções coletivas, né, que depende de outros fatores externos que façam você reagir, foram criados em você por causa do teu jeito de socializar. A gente vê, na Bíblia que as crianças, Israel, boa parte ainda funciona desse jeito. Eles ensinam a Torá, os livros da lei, para as crianças. Até um certo período da vida, eles têm que decorar. Depois eles fazem os testes e vão. Eles têm que aprender Bíblia.
Eles têm que aprender a história deles, eles têm que aprender sobre o que deu a formação deles. Então eles vão aprendendo valores, aprendendo sobre a criação e a formação do seu povo, como eles vieram, quem é o seu Deus e por que Deus é Deus e por que eles têm que adorá-lo. Então, dentro dessa cultura, eles são formados. Então eles têm um tipo de mentalidade diferente da nossa. Você vai no Japão, é uma sociedade super educada, eles aprendem a questão da honra desde criança, e a desonra é o oposto da honra, de verdade. Não é só um pedido de desculpa, dependendo da situação, eles tiram a própria vida. Então existe até movimentos no Japão para que isso não aconteça, os índices de suicídio era muito grande, e a maioria dos motivos era o motivo da desonra, isso tem um nome que eu não lembro mais, né, o ato de você tirar a sua vida porque você desonrou a sua família, desonrou, né, a sua nação e os seus princípios, e para eles isso é muito sério. Então essas pessoas quando se comprometem com o evangelho, eles são sérios no quesito honra. Eles agem, eles levam a honra a sério, porque a cultura deles ensinou para eles que a honra de um ser humano, de um homem, de uma pessoa idônea é tudo. Então eles têm um jeito de agir também com Deus, porque eles foram formados dentro dessa cultura. O processo de socialização deles, ou seja, tudo aquilo que levou eles, que os levou a serem seres humanos e a viver nesse mundo, traz um traz valores importantes, sabe. Então, a gente começa a ver a diferença e, normalmente, os povos orientais, eles são formados assim, sabe, com valores fortes, eles são fiéis aos valores. Você vê lá os homens bombas lá do Oriente Médio, eles não são loucos, eles não são loucos. Ah, por que que tiram a vida? Por causa da honra. Por causa da obediência, por causa da fidelidade. São questões que talvez a gente não compreenda, porque honra pra gente, a gente precisa definir isso. Mas se eu definir aqui e nós entrarmos num acordo, num bate-papo sobre o que é honra e como deve ser, a gente nunca vai mudar a nossa sociedade com esse pensamento. Porque o nosso país não foi formado da noite para o dia. O nosso país não tem uma influência de 4, 5, 20 pessoas que conversam numa aula online. Tem uma influência de anos, centenas de anos, décadas de anos. Então não dá para formar uma nova opinião, uma nova cultura, mas a gente pode melhorar quem somos. É por isso que a gente precisa ter essa visão. E isso é realmente um desafio para a igreja. Se você for numa igreja coreana, eu li livros sobre algumas igrejas coreanas e né, eu tive a oportunidade de conhecer algumas igrejas coreanas aqui na nossa cidade, e ouvi sobre a cultura delas. Eles são muito fiéis à oração, muito fiéis à oração. Eles não oram 5 minutos, 40, 1 hora, não, eles oram horas e horas a fio, porque eles entenderam valores. Então, até recentemente, a igreja coreana era uma das maiores do mundo, ainda continua sendo uma das maiores. Não estou falando norte-coreana, estou falando sul-coreana, onde o evangelho é pregado livremente, por enquanto, né. Então a gente começa a ver muita diferença, mas é por causa disso. E a igreja, dentro disso tudo, precisa também entender, não entender como trabalhar, não só isso, mas entender quem ela é. O Porque se a gente conseguir entender tudo isso e trazer esse olhar para dentro da nossa igreja, a gente consegue corrigir coisas para a gente ser uma igreja melhor, né. No caso brasileiro, em particular, precisamos estar atentos à velocidade do processo de urbanização, que fez pular a população das cidades de menos de 13 milhões em 1940 para cerca de 110 milhões em 1991. Enquanto a população rural oscilou entre 30 a 40 milhões no mesmo período, manteve-se quase estável. As nossas cidades cresceram muito. O Brasil, gente, tem
280 milhões, 300 mil, deve estar chegando ou ultrapassando os 300 milhões de habitantes, né? A gente está bem perto disso, mas eu lembro recentemente que a gente era quase 200 milhões. Olha como cresceu, olha como cresceu. Petrópolis hoje você vê aí em certo horário, você não consegue mais, o ônibus trava, não anda, não anda. E não pense você, eu sei que você sabe disso, não é um problema só de Petrópolis, é um problema do mundo todo. Aumento de carro, as pessoas estão com mais possibilidade de comprar carro, sim, estão, mas isso é um fenômeno gerado por um problema, mas isso vai acontecer até o fim do mundo, não dá para mudar mais, mas dá para a gente entender e alcançar essas pessoas. O papel da igreja não é mudar o mundo, a gente não está aqui para mudar mundo nenhum. O mundo já tem a sua história definida, a Bíblia fala. A gente tem que mudar o mundo. Não tem que mudar o mundo não, a gente tem que ganhar almas, pregar o evangelho, ganhar almas. E ganhar almas que entendam que o mundo não vai melhorar. A tendência é piorar até Jesus voltar. Então a gente começa a ver que essas coisas, elas vão acontecer. As nossas igrejas podem ser melhores, à medida que a gente entender todas essas questões. O maior desafio da pastoral urbana, ó, o maior desafio da pastoral urbana está em tornar pública a presença da igreja na sociedade. A gente precisa fazer com que as pessoas saibam que as igrejas estão ali. Mas não é só colocar uma placa com letreiro luminoso ou espalhar o nosso endereço. Mas quando a gente entende que a igreja precisa estar em um lugar, não é que tem que ter uma igreja lá, abrir mais uma porta, não. É uma igreja que faça a diferença, que influencie de verdade. A sociedade atual abre espaço para uma profissão de fé cristã ou prática religiosa no âmbito privado ou íntimo, mas tende como sistema a eliminar toda referência à religião. As igrejas, né, a a nossa sociedade, como ela tem crescido, ela tem permitido com que as pessoas entendam que a fé, ela é importante, né. Abre espaço para uma profissão, é quando as pessoas professam a fé. Ou seja, tem muita gente que se diz crente. "Ah, eu sou evangélico, eu sou evangélico". Gente, o número de pessoas que se diz evangélico hoje cresceu gigantescamente. Você sabe disso, você sabe. Se abre a internet lá, suas redes sociais, tem algum famoso lá que se converteu, que se batizou e está dando seu testemunho. Ah, gente, isso é ótimo, é ótimo. A gente não tem como saber se eu tô salvo e eu não sei se você tá salvo, a salvação é individual. Ela é individual, não na questão, assim, só eu sei da minha salvação, não, não, não. É só eu sei se foi genuíno. Ninguém tem como saber se foi genuíno. Da mesma forma que tem muita gente professando a fé em Jesus, tem muita gente também falando assim: "Ah, não era bem isso. Ah, eu consegui sair das garras da religiosidade cristã". Tem gente dando desculpa para tudo para dizer que saiu, que não é mais. Mas será que realmente foi? Eu acho que para mim, na minha opinião pessoal, nunca foram, nunca foram. Quando eu leio a minha Bíblia aqui em casa, eu vejo, cara, que a minha Bíblia fala assim: "Quem me separará do amor de Deus?". Quem? Ou seja, o que nesse mundo pode me separar do amor de Deus? Altura, profundidade, morte, vida? Distância, dinheiro, nada pode me separar do amor de Deus. Então por que tem pessoas abandonando? É porque nunca estiveram, gente. Ah, mas se batizou, batismo não é sinônimo de vida transformada. Ah, mas ele cantar, pregar, falar em línguas não é sinônimo. Naquele grande dia, muitos dirão: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu falei línguas, eu fiz isso, eu preguei, eu Pra longe de mim, maldito, eu não te conheço. Nem lembro, não te conheço. Então, opinião pessoal minha, você pode discordar e com certeza se tivesse na sala de aula a gente ia bater um bom papo sobre isso agora.
E se você quiser falar, pode abrir o microfone, sabe. Então, muitas pessoas nunca foram. Tem pessoas que provam do evangelho, comem à mesa, mas na verdade traem, são traidores. Mas por que tudo isso? Lembra dos benefícios que a gente falava? Então, é isso aqui. A nossa sociedade atual, ela abre espaço para as pessoas professarem a fé cristã, ou então uma prática religiosa, ou seja: "Ah, eu estou indo à igreja, ah, fulano famoso, super famoso aí da televisão e da mídia, está frequentando a igreja X". A sociedade está pedindo isso, as coisas estão tão difíceis que é fácil você falar assim: "Ah, eu preciso de Jesus, eu preciso de Deus". Então a pessoa começa a orar, começa a citar a Bíblia. A sociedade atual é o que está dizendo isso, está abrindo espaço para isso. No âmbito privado ou íntimo também, ou seja, a pessoa começa a sentir essa necessidade, mas tende como sistema, ou seja, as pessoas estão buscando a Deus, mas parece que é parece que precisa acontecer, parece que é um sisteminha que, né, uma roda uma engrenagem que vira, e todo mundo tem que passar por aquilo, ou seja: "Ah, eu já tive o meu momento de estar na igreja, mas eu me decepcionei, ou então vi que não era aquilo", sabe. E tira toda a referência à religião. As pessoas vão à igreja tudo, não, mas não se comprometem. Religião, na verdade, a gente sabe que é aquilo que nos liga a Deus. Então a religião é uma prática, é um movimento, que nos liga de novo a Deus, é o religare, né. E religiosidade tem os 2 lados da moeda, não é que ela é ruim. A religiosidade sem a Bíblia e sem a prática da palavra, ela é prejudicial. E praticar a palavra também não é só religiosidade. A religiosidade é aquilo que me faz entender e viver. Por exemplo, ir à igreja é um ato de religiosidade. Ou seja, você está buscando algo que te liga a Deus. Religare, da onde vem a palavra religião, e se origina a palavra religiosidade, ou seja, aquilo que me liga. Religiosidade, religare, ligar, ligar de novo. Então eu preciso quando você pratica aquilo que te liga a Deus, é a religiosidade. Então ela não é prejudicial quando você ora, quando você cumpre o ciclo da religiosidade. Eu vou à igreja, eu oro, eu tenho meu momento em casa de oração, o meu jejum, as práticas espirituais, leitura da Bíblia e a prática da palavra também precisa entrar nisso. Agora quando eu só vou à igreja, eu só oro e não tenho uma troca com as pessoas, isso fica, aí a gente acaba virando os extremistas cristãos, os extremistas religiosos, aquelas pessoas, às vezes, que se destacam pela arrogância religiosa que ela tem. A gente fala que alguns até arrotam santidade, né, elas porque não vivem, santidade não é eu sou, santidade é eu estou no meio do povo e eu preciso fazer diferença, eu vivo, né. Então é um desafio da pastoral urbana. A gente vai pregar para todo mundo Jesus: "Ah, eu já conheço. Ah, eu já fui da igreja". Cara, quantas pessoas na rua. A gente foi fazer um evangelismo lá no bairro do Saldanha Marinho, lá na igreja, e uma das primeiras pessoas que a nossa equipe parou lá para fazer um evangelismo, foram 2 rapazes na porta de um bar, tomando cerveja, tal, de boa, solzinho gostoso, sentaram. E bati papo com eles, um deles falou assim: "Olha, eu sou lá de Belo Horizonte, eu era da quadrangular também de lá, só que agora eu tô aqui e tal, eu era isso na igreja, eu era aquilo". E por que não é mais, né? Eu não me espanto, mas porque as pessoas às vezes estão na igreja por causa desse sistema, por causa dessa por professar a fé, por causa desse sistema que a nossa sociedade gera. Tá todo mundo indo para a igreja, tá todo mundo buscando, todo mundo se convertendo e se batizando, deve ser legal, também vou. É mais ou menos isso. Então é fácil achar desviados hoje. Fácil, 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 fácil. Os meios da pastoral urbana, o testemunho cristão, os movimentos de massa
e o uso do meio de comunicação de massa. Os meios para alcançar, para poder atingir essas pessoas, né. Depois você dê uma olhada direitinho ali, nisso aqui, que isso é importante, provavelmente vai estar na sua prova. O testemunho cristão, os movimentos de massa e o uso de meios de comunicação. Isso são estratégias para a gente atingir as pessoas fora e as que chegam também. Porque muita gente vai chegar nas nossas igrejas impulsionado por esse sistema da nossa sociedade atual, que levam as pessoas para a igreja por causa desse ciclo do sistema. Eu vou à igreja, eu preciso ir à igreja, sabe. As pessoas acham que precisa, porque todo mundo teve um momento na igreja e gente, vocês estão por aí, eu tô ficando com medo de novo. Fez 1 hora já que eu tô falando aqui e ninguém se manifesta. Vocês estão aí? Vocês estão enroladinho no cobertor? Estão com frio? Estão precisando de uma pipoca aí? Estão precisando de uma pipoquinha? Tá tudo indo bem aí? Deixa eu ver o que o pessoal tá escrevendo. Não escreveram nada. Foi só rostinho, né. Olha lá, hein, gente. Quem tá aí, escreve amém. Ah, colocaram "tô aqui", amém, amém, amém. Olha só, olha que interessante essa frase. Quando você aprende a manejar as pesquisas, você se torna mais objetivo para desenvolver uma pastoral para a cidade. Um dos fatores importantes para a pastoral urbana é saber o que está acontecendo dentro da cidade e saber fazer as leituras certas a respeito das tendências. Gente, isso é um estudo muito legal. Quando a gente usa corretamente as ferramentas que a gente tem para propagar o evangelho e também buscar essas informações que a gente vem falando, a gente consegue ser mais objetivo para desenvolver uma pastoral para as cidades. Eu não sei se você pegou o fio da meada, mas as pastorais urbanas, ou seja, são os nossos meios de atingir a sociedade. É como a gente vai levar o evangelho até eles. A gente precisa entender. E o estudo da pastoral urbana é justamente isso, é entender a cidade para a gente ser objetivo na pregação do evangelho. E quando eu falo pregação do evangelho, eu não falo só em propagar a palavra. Jesus pregou o evangelho muitas vezes ouvindo, dando um conselho, em algumas vezes ele falava do Pai, outras vezes ele só perdoava pecados, mas como assim só perdoava pecados? Porque ele é Deus e o evangelho também é perdão. Olha que interessante, gente, nem sempre Jesus falava do reino, nem sempre Jesus ele abraçava alguém ou dava comida. Nem sempre ele curava, então ele alternava com com várias ações que fazem parte do reino. O perdão, o amor, o alimentar o próximo, o suprir necessidades, ouvir, uma cura, uma direção. Nem sempre o evangelho de Jesus era pregado com ênfase só no reino. Como Jesus fazia isso? Jesus entendia as pessoas e ele contextualizava o evangelho de acordo com a necessidade delas. Essa pessoa não precisa de cura, ela precisa de alimento. Ele entendeu. Mas ela pediu comida? Não, ninguém no Sermão do Monte pediu comida, mas eles entenderam que o povo precisava comer. E Jesus utilizou uma necessidade para atingir milhares e realizou milagre, sabe. Então, se a gente começar a perceber na palavra, tem detalhes poderosos. A gente não pode ir para todo lugar com a mesma com o mesmo discurso. A gente tem que ir para cada pessoa, Deus tem uma forma de agir. Para cada pessoa, Deus tem uma resposta. Já pensou? Você chega na tua igreja, no culto de domingo, próximo domingo você vai lá, e você sente que você precisa orar
pela conversão de alguém da sua família. E você vai determinado, mas chega lá, você é todo mundo que está lá hoje vai ser curado, ninguém vai ser atendido de outra resposta por outra oração ou por outro pedido. Todo mundo que está lá vai receber a cura. Aí você fala assim: "Poxa, mas eu não estou precisando de cura". É justamente isso. Deus, ele nos responde individualmente. E por que a gente não prega o evangelho, um evangelho individual? Não que ele tenha que ser específico, não, não, não. Um É um evangelho direcionado, sabe, que fala ao coração de cada pessoa. Então, a função do evangelho é isso, é trazer uma resposta redentiva, é uma resposta redentiva para o homem. Então a gente precisa realmente fazer uma leitura correta das pessoas que chegam, uma leitura correta dos nossos bairros para entender que tipo de gente, que tipo de pessoa, ou como o nosso evangeliquez diz, quais são as almas que vão chegar na nossa igreja, a gente precisa entender. E quando eles chegam, a gente tem que entender quem são cada um deles. Aí a gente precisa compreender tudo isso. E quando é que fala sobre leitura certa a respeito das tendências, irmãos queridos, a gente sabe que o nosso mundo evolui e muda de hora em hora, muda tudo, muda a tecnologia, muda tudo. Tem várias tendências acontecendo hoje e uma das tendências recentes é isso que a gente acabou de falar, é a questão da conversão e das pessoas quererem Jesus. Vai ter momentos que a tua igreja vai chegar um monte de visitante, um monte de pessoas, não é que vocês estão fazendo às vezes um bom trabalho, é porque as pessoas estão querendo a igreja. Ah, então a gente tem que deixar elas chegarem e ir embora? Não, a gente tem que, quando elas chegarem, a gente tem que apresentar o evangelho. O evangelho que tem uma resposta redentiva. O que que é uma resposta redentiva? A resposta redentiva é aquilo que vai atender à real necessidade daquela família, daquela pessoa. Ela pode chegar com a desculpa que: "Ah, eu quero Deus, eu estava precisando de Jesus". Não, 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 não. Se você estudar aquela pessoa, a história dela, você vai saber qual é a real necessidade dela. E sabendo a real necessidade, você vai descobrir a resposta redentiva que Deus tem para aquela pessoa. Às vezes ela está indo por causa de uma mágoa do passado e ela não consegue lidar com isso, então faz ela ser muito ativa. E por que que as pessoas são ativas? Por diversos motivos. Aí tem pessoa que fala: "Ah, não, eu tenho TDAH". Nem todo mundo tem TDAH não, irmão. Tem gente que é ativo mesmo ou começa a fazer várias atividades para não ter tempo de pensar nos seus problemas. Aí se acumula de atividades para poder, então, eu estou te mostrando um exemplo e a gente pode, em algumas conversas, em alguns momentos de atenção, a gente pode perceber. Aí a gente vai lá na raiz e o Espírito Santo também revela pra gente e começa a mostrar que aquela pessoa, às vezes, ela precisa de uma libertação, ou não, ou ela precisa de estar dentro de uma família, de se sentir abraçada. Ou então não, ou então ela precisa só se sentir parte de um corpo e trabalhar na igreja que para ela, aí ela vai entender que Jesus a ama também e a recebe como ela é. Às vezes ela sabe, então cada pessoa tem uma necessidade e Jesus está pronto para responder todas. Mas uma boa leitura de tudo isso e das pessoas faz a gente ter sucesso nos nossos trabalhos e nas nossas ações. A situação social e política da Galileia nos dias de Jesus. Isso aqui é um tema muito legal, é um tema muito, aqui a nossa apostila traz informações muito técnicas, muito legais, legais. Mostra muita estrutura dos dias de Jesus, como as cidades, como funcionava as questões sociais e políticas da Galileia, e como isso influenciou o evangelho ali dentro, sabe? A posição, onde ela estava localizada, as cidades que estavam ao redor, quem estava, regendo a cidade, governando, qual era o comércio daquele momento. Gente, cada detalhe influencia, cada detalhe. Olha Petrópolis como mudou.
Eu não sei se você é daquele tipo de pessoa que viaja, assim, que anda bastante por Petrópolis. Tem alguns lugares que eu não ia há muito tempo. Por exemplo, você chega em Itaipava ali, você pega aquela reta de Pedro do Rio e vai lá para Pedro do Rio. Irmãos, como aquilo mudou de uns anos para cá. Tinha uns anos que eu não passava ali. E recentemente eu passei ali, tem umas construções bonitas, uns condomínios bonitos em lugares que eu não imaginava que dava para fazer aquelas coisas maravilhosas. Sabe, quando você entra também em Benfica, indo para o Cuiabá ali, você vê um condomínio tão bonito, cara, enorme, com prédios assim, lá no fundo, e bonito o lugar. Aí a gente vê que Petrópolis, por mais que não que precise de algumas coisas de infraestrutura, que a nossa cidade, por mais que precisa, de muita coisa social ainda, muita resposta social do nosso governo, a gente vê que ela não parou de crescer e desenvolver. Porém, ela não está crescendo mais no centro. Ela não está desenvolvendo, o centro está caótico, o trânsito, a situação de enchente. Agora vai lá para a nossa zona menos urbanizada, que era Itaipava, aqueles cantos lá, crescendo, cheio de condomínios. Você vai em Itaipava, tem lojas, assim, galpões, terrenos antes, que hoje tem galpões gigantes, cheios de lojas maravilhosas e cheios de empreendimentos novos por ali. Por quê? Porque está crescendo e tem que expandir para algum lugar. O nosso centro não tem lugar mais para crescer. E isso também faz parte dos fenômenos urbanos. E esse crescimento daquela região faz com que as igrejas também comecem a mudar de cara, comecem a serem diferentes. Então, a situação social e política da Galileia nos dias de Jesus mostra para gente que o a forma como eles eram, como a sociedade era, influenciou tudo do evangelho. Como ele foi pregado, por que ele começou ali, por que o evangelho começou, teve um berço ali, por que que o evangelho não veio da Itália, de Roma, por que o evangelho não veio lá da Mesopotâmia, lá mais para o lado aí direito, lá do Oriente Médio, por que que o evangelho não veio um pouco mais para o sul, ali no norte da África? Por que exatamente na Galileia? Sabe, aí a gente começa a ver, lendo tudo isso aqui, a gente começa a ver que era um ponto específico, que Deus tinha planos com tudo isso. A gente entende lendo melhor. Eu separei algumas frases aqui. Olha, a Palestina é uma estreita área situada entre a África e a Ásia, funcionando como uma espécie de ponte entre essas duas regiões, a Ásia e a África. No seu caso aí, né, você me olhando, não sei nem como você está me vendo, né, mas enfim. Então, essa região ali é uma região que tem mais ou menos o território do nosso estado do Espírito Santo, cerca de 34.000 quilômetros quadrados, 650.000 habitantes, em média, né? Então, encontrava-se divididas em áreas menores, né? A Grande Palestina ali. Tinha Judéia, Samaria, Galileia, aí a oeste, Itureia, ao norte tinha Gualanítide, Betaneia, Trocanítide, tem um monte de nome difícil aqui. Se você quiser, você lê lá na página 29, tá? Um monte de nome complicado ali, e termina com a Idumeia ao sul, é o nome mais fácil que eu li, só o último. Então a gente vê ali que essa posição. E uma informação interessante é que a região da Palestina ficava entre a África e a Ásia, e era mais ou menos uma ponte, e isso não é à toa. A gente vai ver ali na organização econômica que era um lugar de passagem onde circulava soldados, comerciantes, mensageiros, né? Tipo um carteiro, né? Onde passava as linhas do WhatsApp, né? Passava tudo ali. Diplomatas, pessoas importantes, tinham o. E isso facilitava o meio de comunicação por uma cidade portuária. Tinha então transporte de mercadoria, pessoas eram transportadas por ali de um lugar para outro. Cara, era um lugar chave, chave, por onde o evangelho precisava circular. É uma região.
onde receberia pessoas de vários lugares, que viriam e voltariam. Então, elas viriam e iam voltar com alguma coisa nova. O quadro político também é uma coisa muito importante também. Então tem vários acontecimentos aqui que estão descritos aqui, né? Aqui no quadro político, na página 30 começa assim: a Palestina, durante as vidas de Jesus e de Paulo, foi governada principalmente pela dinastia herodiana e estava subdividida em outras regiões, que nesse período possuíram formas de governos e administrações distintas. Aí fala que em 63 a.C., Roma conquistou a Palestina, aproveitando a fragilidade da dinastia Asmoneia em suas crises internas. Aí fala ali sobre o governo de Herodes, e foi contando toda esse quadro político e administrativo da região culminou no crescimento econômico também, no movimento de comércio. E tudo isso chega aqui, organização social. A sociedade palestinense da Palestina pode ser dividida em quatro grandes grupos socioeconômicos: os ricos, os grandes proprietários, comerciantes ou elementos provenientes do alto clero, né? Os grupos médios, sacerdotes, pequenos e médios proprietários rurais e comerciantes. E também tinha os pobres trabalhadores em geral. Dentro disso, né, dentro dos pobres e trabalhadores, tem ali os miseráveis, pessoas que ainda tinham uma vida melhor do que os mendigos, mas estavam abaixo da pobreza. Os mendigos, os escravos e os excluídos sociais, como ladrões, pessoas informais que não faziam parte daquilo que eles contavam como sociedade. Muitos eram doentes que viviam à margem das cidades, aquela coisa toda. Contudo, as diferenças sociais nessa região não se pautavam somente na riqueza ou pobreza das pessoas. Olha isso que interessante. Olha só, as diferenças sociais não era por causa do dinheiro, mas em diversos outros critérios, como sexo, função religiosa, conhecimento e pureza étnica. Interessante que eles não dividiam bem a sociedade, a diferença social, ela não estava pautada no dinheiro, se ela é pobre ou rica, mas no sexo. É homem ou mulher? É mulher. Não pode falar, você não pode entrar no templo, aquele monte de coisa. É homem? Pode. Sabe, não é assim, você tem dinheiro, você entra. Não, não. Tinha todas essas outras questões que influenciavam. Função religiosa também, você podia ser só uma pessoa, um adepto da religião, um membro. Mas se você fosse do alto clero ali, um estudioso, um escriba, você tinha outras regalias. Não importa se era rico ou pobre. Não, nada a ver. O conhecimento, a sua inteligência também contava muito, e a pureza étnica. Você respeita as leis, você obedece. Então, está vendo como os valores eram um pouco diferentes, como a sociedade se organizava? O dinheiro era importante, mas não era aquilo que te pautava, aquilo que te apresentava para a sociedade. Eram os teus valores, era quem você era de verdade. Isso é bom e isso é ruim também, né? Apesar de que é um outro tipo de separar as pessoas, né? Com o crescimento das cidades, o envolvimento delas com o comércio e com dentro da sociedade, facilita a divisão da sociedade. Facilita. E também cresce o número de pessoas excluídas, que aqueles que são excluídos. Então, os excluídos, na verdade, eles são também baseados no não isso aqui. Você não tem conhecimento, você é mulher, não tem uma função religiosa importante, não tem, é uma pessoa que desobedece às leis, às regras, tá fora. As instituições religiosas também eram totalmente influenciadas por tudo isso, e também tinha seu papel ali dentro muito grande. Aqui também vai falar sobre o judaísmo, como ele se comportava, como ele era definido. Eu estou falando assim por alto, porque você precisa ler para entender a fundo tudo isso aqui.
É um tema um pouco mais lento para você dar uma lida. Uma boa lida resolve. Você precisa compreender, tem bastante detalhe. Eu não vou ler, que fica bem ler tudo isso aqui, porque você tem a mesma apostila, né? E você pode ler. Eu vou lá para a página 37. Aqui a gente vai dar uma lida com calma e observar. Não vai dar para terminar tudo isso aqui hoje. A gente vai dar começar a falar um pouco disso aqui, que isso é muito importante, muito legal a gente ter uma visão dessa página 30 aqui. A ação da igreja na cidade, a partir do ministério do apóstolo Paulo. Como Paulo foi importante para as cidades, e como a gente consegue ver que como o ministério dele agiu e virou uma referência para a gente. Olha o que está escrito aqui na introdução. Nesse capítulo, o ponto de referência será o ministério do apóstolo Paulo. Estudaremos seu método de trabalho, as implicações de suas estratégias e os motivos que o levaram a um trabalho sério e engajado na pregação do evangelho. Essa é a parte, é uma das partes mais legais para mim, porque a gente olha para o apóstolo Paulo e a gente vê que ele foi referência na pregação do evangelho, na propagação e dispersar o evangelho. A gente sabe que ele foi chamado como apóstolo dos gentios, ou seja, gentio era todo aquele que não professava a religião judaica. Não era só. Então a gente pode ter também como os estrangeiros, né? Porém, não só os estrangeiros, porque tinham estrangeiros que professavam a religião. Porém, Paulo foi chamado para a expansão do evangelho, levando aonde realmente eles não eram judeus. Então, Paulo ele foi muito importante como ele fez isso, e Paulo não foi um cara que foi a uma cidade só, ele foi em outras culturas. Paulo esteve em várias cidades. Paulo ele não só esteve, como plantou igrejas, discipulou pessoas com culturas diferentes. Paulo trabalhou nesses lugares. Paulo foi preso. Paulo ele se envolveu muito com essas questões sociopolíticas, muito. E ele também tinha influência sociopolítica e também facilitou a pregação e expansão do evangelho. Estão me compreendendo até aqui? Alguma pergunta? Alguma coisa que ficou não clara? Alô, alô? Quem tem? Gente, não dorme não, gente. Eu não vou levar até às 10 horas hoje, não. Eu vou parar em breve aqui, tá? A gente vai dar uma ler um pouco essa introdução aqui e a gente vai dar seguimento nessa. Daiana levantou a mão. Daiana, você quer falar? Ou você só levantou para. Opa, tô aqui. Não, professor, só para avisar que eu vou ter que sair um pouquinho mais cedo. Você lembra que eu falei com o Ah, não, senhor? você tinha avisado, tá bom. Tá? Tá tranquilo. Deus Então abençoe, tá, tá? paz, gente. Boa noite. Deus Paz. abençoe. Essa parte aqui, quando a gente vai começar aqui a falar do ministério de Paulo, é bem legal. Olha um pouco dessa característica aqui, ó. Através do ministério do apóstolo Paulo, 52 novas igrejas foram estabelecidas no contexto do Novo Testamento. O Novo Testamento mostra que ele fundou, estabeleceu 52 novas igrejas. Números como estes devem ser considerados para servirem de referência para esse estudo. Ele não era qualquer pessoa. Cara, Petrópolis tem quantas igrejas? Temos mais de 30 quadrangular, né? Levando em consideração os lugares onde estamos. Isso abrange igreja, congregações e ponto de pregações oficiais, né? Que estão a ponto de se tornar congregações e igrejas. Isso são nomes que a gente dá, né? Para classificar o tamanho do nosso trabalho ali. É só nome. É tudo igreja. Tudo é igreja. Nós somos a Igreja Quadrangular de Petrópolis. Somos umas 30 e poucas ali e tal, não exatamente.
Paulo sozinho, claro, formando obreiros e liderança em uma região, não em uma cidade só. Ele, ele fundou 52 novas igrejas. Quando eu digo sozinho, é porque começou com ele, o ministério dele. Então ele fez isso. Ele fez isso. Óbvio, sabe? A gente não pode falar, ah, não, foi, foi Jesus. Gente, foi Jesus, mas ele te chamou para isso. Então, se você faz, você fez. Se você não fez, também é culpa tua. Se Deus mandou fazer e você não fez, ah, não, foi Deus. Não, não, foi você. E quando acerta, também foi você. Mas que mérito é esse? Em obedecer. Você teve mérito em obedecer. Se não fosse assim, a Bíblia só citava as ações de Cristo, de mais ninguém. Só dele, a glória é dele, sim. E tudo que Paulo fez glorifica a Deus. E tudo que você e eu fizermos glorifica a Deus. Então, Paulo também ele é um cara legal, é um exemplo, né? É um exemplo de que um homem como nós pode obedecer a Deus e ser muito, muito usado por ele. Olha que interessante agora. Outra característica fundamental da atividade urbana paulina é o trabalho em equipe. É o que eu falei, ele não estava, ele fundou, ele formou uma equipe que trabalhou com ele. Então ele foi esperto. Se ele está sozinho, talvez ele abriria 20, 15 igrejas. Mas tinha uma equipe que podia deixar aqui para lá e coordenar, mandava uma carta para aqui, para ele, pá, 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 e coordenou. Ele fundou, coordenou e deixou líderes, né, em todas as igrejas. É possível, é possível, né? Precisamos aprender e considerar que um dos aspectos de sua grandeza reside justamente em que ele não trabalhou sozinho. Desde o princípio, a missão de Paulo foi empreendimento coletivo. É por isso que eu tenho dito para todo mundo e continuo pregando sobre isso. Vamos fazer discípulos. Fazer discípulo é montar uma equipe, é ter pessoas com quem você pode contar. Se sozinho você consegue multiplicar 12, cara, com 12 eu faço 24, e 24, 48, 48, 96, 96, e vai, e vai, e vai, a conta só cresce. A conta só cresce. Então, assim que Paulo cresceu, sabe? Então a gente precisa ter esse tipo de visão, ter esse tipo de. A gente vai ler, a gente vai dar uma estudada, e o nosso trabalho vai ser baseado um pouco em cima da vida, ministério e cartas de Paulo. Depois eu vou passar, depois que a gente acabar esse tópico aqui sobre a vida de Paulo e entrar no próximo, ou seja, daqui a 2 semanas, provavelmente eu vou falar sobre o trabalho que eu vou pedir para vocês, sobre essa matéria. Vai ser bem legal também, vai ser um trabalho bacana. Por hoje, eu paro por aqui, né? Ah, creio que foi bem proveitoso. Eu também não pretendo falar muito, 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 porque a gente precisa se dedicar um pouco a alguns detalhes. Eu vou colocar no grupo algumas coisas importantes para vocês lerem dentro desse tópico para a próxima aula, tá? Só para a gente ter um entendimento mais legal sobre o ministério de Paulo. Tá todo mundo aí online ou tá só a Alessandra? Eu digo mais acordado do que online. Alguém tem alguma coisa para perguntar, para dizer? Eu acho que tá tranquilo, né? Gente, vocês só falam presencial, né? Tá vendo, irmã Cris? Esse povo só fala no presencial, né? Agora eu entendi. Agora eu entendi. Aquele dia foi bem legal. Foi bem legal. Uma aula presencial é tudo de bom. Pior que esse que você falou mesmo. Falou. É verdade, a Cris estava lá quietinha, né? Ela falou só o necessário, tá? Eu não sei se eu posso passar a nota para vocês, mas na próxima aula eu passo sobre os trabalhos, as atividades, tá? Vocês vão ter a próxima aula presencial que dia? Eu vou tentar levar os trabalhos para vocês. É sábado que vem, será? Ou sábado agora?
Eu vou tentar deixar pelo menos as atividades com vocês, os trabalhos, eu vou segurar um pouquinho até todo mundo entregar, aí depois eu entrego todo mundo junto. Pelo menos aqueles que me entregaram físico, o trabalho físico. Sábado agora, né? Então, qualquer coisa eu passo lá na igreja, deixo as atividades lá para vocês, devolvo elas, tá bom? Oremos, oremos. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado por esse momento, obrigado por estar aqui com os meus irmãos. Pai amado, eu considero essa aula aqui uma das melhores, assim, que eu posso tirar muito proveito dela, assim, para prática em nossas igrejas. E eu te agradeço por esse momento também, porque a gente tem aprendido, temos aprendido juntos aqui sobre um pouco da tua visão, da visão que o Senhor tem passado para a gente, e como o Senhor quer que a gente enxergue as nossas cidades. Até porque a gente está em um bairro, estamos em uma rua, em um local que o Senhor nos colocou com propósito, existe uma missão para esse tempo, existe um porquê de congregarmos onde estamos, existe um porquê das nossas atitudes, e como líderes também precisamos olhar para a igreja e para a sociedade com um olhar, Pai amado, mais técnico, mais detalhista, para poder entender e contextualizar o Evangelho e pregar o Evangelho, para que o Evangelho seja de verdade resposta de oração, resposta redentiva para a vida das pessoas. Em nome de Jesus, Senhor. Continua nos abençoando, nos dando as estratégias e as armas necessárias para desenvolver o nosso chamado. Muito obrigado, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, ótimo fim de semana prolongadinho aí para muitos, muitos também trabalham amanhã, alguns trabalham no sábado, e vamos que vamos. Deus abençoe, gente. Tenha uma boa noite.